Olá, nessa parte da aula a gente vai começar a definir o problema de identificação de sistemas lineares, né? Que é a parte final aí desse curso e provavelmente um dos principais objetivos de formação desse curso aqui, né? Então, que é como a gente consegue identificar a partir de medições o meu sistema linear lá do tipo entrada e saída, né? Então, a gente já viu lá ao longo do curso, né, que em princípio eu posso simplesmente fazer essa relação aqui entre as densidades espectrais de potência cruzadas e a alta densidade espectral de potência para obter uma estimativa ou para obter a minha função resposta em frequência que a gente está associando ao fato de a partir dessa função aqui, que se eu obtenho essa função aqui, eu na verdade identifiquei o meu sistema linear, né? Então eu sei tudo que eu preciso saber dele em princípio, tá? Porém, a gente já começou a ver aqui que na presença de ruído, a gente não consegue estimar essas quantidades aqui propriamente dito, né? Eu, no máximo, ou eu, em princípio, só consigo estimar essas densidades espectrais de potência dos sinais contaminados por ruído de medição, seja ele por ruído de entrada, ruído de saída, ou de alguma maneira, né? Então, em princípio, eu não tenho acesso, isso aqui resolveria o meu problema de identificação, porém, na prática, eu não tenho acesso diretamente a essas duas quantidades. Então, esse é um grande problema que a gente vai tratar aqui, né? E resolver esses problemas cria a ideia de ter os meus estimadores de sistemas lineares, tá? Então, para a gente começar a falar dos estimadores, imagina um problema bem simples, né, que todos vocês devem estar bem familiarizados, que é o problema de tentar relacionar duas variáveis aleatórias, né, quando eu tenho medidas impares dessas variáveis aleatórias, então eu sempre tenho um par de medidas x, y, né, e aí eu gostaria de encontrar uma relação linear entre esse par x, y, né. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse conjunto de medidas, né, cada ponto desse aqui forma um par xy, e aí eu quero saber qual é a reta que melhor ajusta esse conjunto de dados, né? Isso é um problema clássico aí de ajuste, né? Eu posso colocar isso da maneira, né? Que eu gostaria de encontrar uma relação linear nessa forma aqui, y é igual a x, né? Então, nesse caso particular, a reta passa pelo zero, né? Ou seja, a inclinação, a gente pode ver ele como um ganho relacionando x com y, né? Porque se a é igual a 1, x é igual a y, né? E outros valores aí me dá outras inclinações dessa reta, tá? Então, em princípio, existem três maneiras possíveis de fazer esse ajuste baseado no tipo de erro que você quer minimizar, né? Então, esse ajuste aí, a gente geralmente escreve ele num problema de mínimos quadrados, né? E aí eu consigo definir pelo menos três funções de erro para reescrever isso como problema de mínimos quadrados. E a gente vai associar cada caso, cada tipo de erro desse, né, a um caso de ruído de medição que a gente acabou de ver, né? Então, o primeiro caso aqui é o caso de ruído na saída. Então, eu tenho um erro somente nessa direção y aqui, que é a minha saída, né? Eu tenho um caso de ruído somente na entrada, então eu vou minimizar o erro nessa direção x aqui, que é o erro da minha entrada, né, que está relacionado à minha entrada no problema. E eu tenho o caso do erro tanto na entrada quanto na saída, que aí eu vou minimizar essa distância aqui, levando em conta tanto x quanto y, tá? Essa medida aqui que eu vou usar de erro. Então, no primeiro caso, eu tenho um erro na saída y, tá? Então, o que isso quer dizer, né? Que os meus valores de x da amostra i, né, elas são conhecidas exatamente, ou seja, não tem um erro, né? Porém, yi é contaminado por um ruído. As minhas medidas yi são contaminadas por um ruído, né? Então, a ideia aqui é encontrar um parâmetro A1 que ajusta essa reta aqui, né, essa relação linear, minimizando a soma dos erros quadráticos, baseado nesse tipo de erro aqui, né? Então, eu defino aqui um erro, tá? O que é esse erro, né? É o meu valor y menos a reta que eu gostaria de ajustar, né? Com os valores que eu conheço aqui, y exatamente,
tá? Então eu tenho um erro entre o valor y e o melhor ajuste a 1 aqui. Daí, para cada ponto desse aqui, eu elevo ao quadrado, somo todos os erros e tento minimizar essa medida de erro aí, tá? Para isso, a gente define lá uma função objetivo, né? Que é basicamente isso, eu somo, tiro aqui no caso está com uma média de todos esses erros, né? Então eu tenho no fundo uma média quadrática desses erros, né? Se a gente minimizar essa função aqui com relação a 1, né? Eu tenho um mínimo único, né? Essa expressão consigo fazer analiticamente, né? O que é minimizar? E como eu tenho uma função quadrática, né? Eu calculo a primeira derivada igual a zero. Então essa é a vantagem de escrever o problema dessa função objetiva aí como um problema quadrático, né? Então eu derivo ela aqui com relação a 1 e igualo a expressão a zero, onde eu vou ter uma expressão aqui para esse meu coeficiente a 1, que é basicamente esse somatório de x vezes y dividido por xi ao quadrado aqui, tá? Se eu tenho um n grande, né, repara que interessante aqui, se o meu n é grande, esse coeficiente aqui basicamente é esse coeficiente aqui de correlação entre x e y dividido pelo desvio padrão ao quadrado, ou pela variância do meu sinal x, ou das minhas medidas x, tá? Então eu tenho essas duas, eu tenho esse estimador aqui do meu coeficiente A1 da minha melhor reta. Tá? Eu posso colocar dessa maneira aí. Aliás, eu tenho o valor do melhor ajuste, né? E esse daqui é um estimador desse melhor ajuste aí. No segundo caso, eu tenho o que a gente considera que eu só tenho erro na entrada x, né? Ou seja, as minhas medidas y e i são conhecidas exatamente, eu estou dizendo que elas não têm nenhum erro, porém, as minhas entradas x e i, cada uma delas, são contaminadas por um ruído de medição aí, tá? Então, você coloca o problema da mesma maneira, né? Só que agora eu vou falar que eu quero encontrar um coeficiente A2 do meu ajuste linear de acordo com o erro quadrático. Então, eu reescrevo lá o meu problema de erro quadrático, né? Do mesmo jeito aqui, como é uma função quadrática, eu sei que ela tem um mínimo, eu minimizo essa função calculando a derivada e igualando a zero, né? E aí, se eu faço isso, eu chego nessa expressão aqui, que se o meu n é grande o suficiente, eu consigo reescrever ela dessa maneira, né? Então, basicamente, ele está dizendo que o meu A2 é a razão entre a variância dos meus dados y dividido pelo coeficiente de correlação entre o x e o y, tá? Entre a correlação aqui entre o x e o y, tá? Esse momento estatístico cruzado aqui, né? Esse momento estatístico cruzado aqui. No terceiro caso, é o caso em que eu considero o erro em ambas as entradas, né? Tanto em ambas as entradas e saída, né? Então, eu tenho erro tanto na entrada e na saída. O que quer dizer que tanto as minhas medidas xi quanto as minhas medidas yi são contaminadas por um ruído, né? Então, o problema passa a ser encontrar esse coeficiente AT, que leva em conta a totalidade dos erros, né? E tal que ele ajusta ou que me dá um melhor ajuste dessa relação linear de acordo com uma medida de erro quadrático, tá? Então, basicamente, agora eu considero o meu erro quadrático com todas essas medidas aqui, levando em consideração o erro tanto em xi quanto yi, né? Daí eu tenho essa expressão, que basicamente ela tem uma interpretação geométrica aqui, no fundo, essa distância aqui, tá? Então eu quero diminuir a distância entre um ponto e essa reta aqui de melhor ajuste, tá? Não vou entrar em muito detalhe aqui, mas é uma relação trigonométrica simples que você para achar essa distância aqui, tá? Nesse caso, a função custo, qual que é o problema, né? Ela não é uma função quadrática, ou seja, eu preciso avaliar o valor de AT correto que minimiza a função. Então, ele vai ter mais de um valor ali, mas ele vai ter mais um valor que atende aquele problema, né? Mas eu tenho que tomar cuidado qual é o valor que realmente minimiza essa função para encontrar. E aqui já tem uma expressão desse valor que minimiza isso daí. Então ele é um pouco mais complicado, né? Mas basicamente ele vai depender aqui das medidas de y e xi, né?
Então eu tenho aqui médias quadráticas desses valores e médias, essas médias cruzadas aqui, né? De momentos cruzados desses dois valores aí. E aí eu consigo escrever isso em termos da variância e esses momentos cruzados, né? De cada um desses valores aí. Tudo bem. Agora, como é que eu uso isso para identificação de funções e resposta em frequência, né? Então, vamos imaginar que a minha relação de xy é dada por uma convolução, né? Porém, ela torna-se uma relação de Gânio no domínio da frequência, né? Então, a minha entrada x e a minha saída y, elas são, no tempo, né, elas são relacionadas por uma convolução. Porém, quando a gente faz essa análise no domínio da frequência, elas se tornam essa relação linear aqui, do jeito do tipo y, um coeficiente, vezes x, para cada frequência. Tá? Então, eu consigo reescrever o meu problema de identificação como um problema de ajuste linear daquele tipo da reta, né? Onde para cada frequência eu vou encontrar qual é o valor de h que melhor ajusta o meu problema. Então, basicamente, eu consigo reescrever dessa maneira aqui, tá? Só que o meu h é um valor complexo, né? Mas a gente consegue colocar dessa maneira. Se eu levar em conta a presença do ruído, né? Então, imagina que eu tenho um conjunto de medidas na frequência, que são as medidas contaminadas por um ruído de medição m, para cada medida i. Né? Então, eu tenho n medidas, indexo elas de i aqui. Né? Então, i representa cada amostra da realização correspondente a uma série temporal de comprimento t, tempo total aí. Tá? E aí, com isso, a gente tem um estimador para a densidade espectral de potência desse sinal medido, né, que é dado por esse somatório aqui, né, por essa média quadrática, né. E aí isso a gente discutiu na última aula, né, quando a gente começou a falar sobre estimadores de função densidade espectral de potência. Então, lembra que, muito embora o sinal a gente pode considerar e assumir ele como ergódico, né, esse estimador aqui de densidade espectral de potência, ele não é ergódico. Então, eu necessariamente tenho que fazer essas médias de conjunto para diminuir a variância desse estimador aqui, basicamente, né? Resumindo. E aí, vou ter uma coisa parecida aqui, de modo que aquele resultado que eu tive uma média quadrática dos meus x, e né, eu vou ter uma média quadrática dos meus valores de densidade espectral de potência. Então, eu tenho uma analogia entre esses dois caras aqui. Da mesma maneira, eu tenho um estimador de densidade espectral de potência cruzada, né? Para cada medida i, para as n medidas, eu tenho esse cara aqui que a gente definiu na última aula também. Então, a gente vai definir, com base nisso, né, a gente consegue definir um estimador para cada caso de ruído, né, de entrada, ruído na saída e ruído tanto na entrada quanto na saída. Né? Então, para o caso 1, a gente vai chamar esse estimador aqui, estimador de H1, de estimador H1, né? E aí, lá a gente tinha esse ajuste para o coeficiente coeficiente linear, né? Então, eu tenho aqui a média, esse momento cruzado entre xy e essa média quadrática para o xi, né? Então, o meu H1 vai ser do tipo densidade espectral de potência cruzada xy dividido por densidade espectral de potência xx, tá? Esse cara aqui é um estimador não enviesado com respeito à presença de ruído na saída, né? Por quê? Esse é o caso primeiro, que era o caso de um ruído que a gente considerou somente um ruído de saída. Então, ele é o melhor estimador para o caso em que eu tenho somente um ruído de medição na saída do meu sistema linear, né? Se essa aqui é a forma limite, né, sem erros de estimação, né? Então, no limite, lá com n amostras ou n realizações do meu sinal, né, tendendo ao infinito, esse estimador aqui é basicamente a PSD cruzada, ou a densidade espectral de potência cruzada de xy dividido pela densidade espectral de potência do sinal de entrada, tá? De maneira parecida, eu tenho aqui o caso 2, né, que é o caso em que eu tenho ruído de medição somente na entrada. Então, eu vou ter aqui, vou para uma expressão
desse coeficiente A2 em termos do yi ao quadrado e desse somatório de x e yi. Chego nessa expressão aqui para o meu estimador, que aqui a gente vai chamar agora de estimador H2, tá? E aí, esse estimador aqui, ele é um estimador não enviesado com respeito à presença de ruído na entrada, né? Então, lembra que ele é o melhor estimador para o caso em que eu considero somente um ruído na entrada. E aí, também eu tenho a forma limite em termos da densidade espectral, da densidade espectral de potência e da densidade espectral de potência cruzada, né? Nota que eu mudei aqui a relação, tá? E lembra que o SXY é igual ao conjugado de SYX para um sinal real, tá? Então eu posso usar essas relações aqui. Então repara que eu tenho estimadores aqui no caso 1 e no caso 2, que eles são não enviesados com respeito à presença de ruído na saída, e o caso em que ele é não enviesado com respeito à presença de ruído na entrada, tá? Então na próxima aula a gente vai falar melhor sobre essas questões estatísticas ou desses estimadores, tá? Por enquanto, mas agora a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas antes, eu vou falar sobre na próxima aula não, né? No próximo ponto, né? A gente vai falar sobre essa questão do viés dos estimadores, né? E aí o caso 3, que a gente chama de estimador HW ou HV ou HS, né? Também depende de onde aí você achar, ou tem algumas versões um pouco diferentes dessa expressão aqui. Eu tenho essa expressão um pouco maior para o meu estimador, tá? Que leva em conta as densidades espectrais de potência, tanto da entrada quanto da saída, contaminados pelo ruído de medição. Então, esse estimador aqui, ele é um estimador não enviesado com respeito à presença de ruído em ambas entrada e na saída, tá? Quando que eu escolho o caso 1, caso 2 ou caso 3, né? Repara que eu tenho esse fator aqui, kappa, que depende da frequência, né? Se o meu kappa for igual a 0, então esse estimador aqui tende para o estimador H2, né? Se o meu kappa tende para o infinito, esse estimador aí, que a gente definiu, ele tende para o meu estimador H1, tá? Se esse kappa aqui é exatamente igual a 1, ele está dizendo para mim que eu tenho o mesmo nível de ruído do sinal, tanto na entrada quanto na saída. Então, esse cara aqui, pelo jeito que ele foi definido, né, é a razão entre o conteúdo espectral, a potência espectral do ruído de saída, dividido pelo ruído de entrada, né? Então, eu posso, que é geralmente uma quantidade que eu não conheço, né, por isso que eu estou querendo estimar, mas, de maneira geral, se eu não tenho nenhum conhecimento, eu posso falar que o ruído da entrada é igual ao da saída, né? Se eu tiver alguma razão para dizer que um é maior que o outro, eu posso refletir essa informação nesse coeficiente aqui, né? E aí, eu também tenho esses dois casos limites aqui, que acabam caindo nos estimadores H1 e H2 que a gente definiu, né? Essa expressão aqui é a forma limite, né? Que eu considero que eu não tenho aproximações na minha PSD, basicamente, tá? Então, eu vou parar por aqui e a gente continua falando sobre os efeitos de enviesamento.